Leão versus tigre. Quem vence? Primeiro eu vou começar com um simples exemplo, um simples comparativo. Existem muitas raças de cães maiores e mais pesadas do que o pitbull e mesmo assim perdem para ele no combate. Então não é só porque o tigre é um pouco maior e um pouco mais pesado que automaticamente ele ganha. Por conta de algumas análises equivocadas que existem por aí, vocês se apegaram muito nesse aspecto de tamanho e peso. Mas nem sempre isso é certeza de vitória. Tamanho e peso só fazem uma real diferença quando é uma diferença exorbitante, como por exemplo comparar qualquer felino com um elefante. É muita diferença de tamanho, peso e força. Então nesse caso esses dados fazem a real diferença. Agora quando esses números são próximos, esses dados não são certeza de nada. Se isso fosse certeza de alguma coisa, o pitbull era para ser um dos piores cães de combate, levando em consideração o seu tamanho e o seu peso. Mas pelo contrário, ele é o melhor canídeo combatente da atualidade, com um maior histórico de vitórias em combates em cima das outras raças. Então, com uma simples comparação, eu consigo refutar todos os fanboys de tigre que sempre usam esses dados e essas desculpas de tamanho e peso para sempre dar a vitória para o tigre. Tanto o leão como o tigre, ambos são lutadores, porém, normalmente eles lutam por razões diferentes. Os tigres são mais solitários e normalmente lutam mais com as suas presas para poder se alimentar, evitando outros tipos de confrontos, como por exemplo nesse vídeo onde o tigre foge do urso. Já os leões, eles são mais preguiçosos em relação à caça. Normalmente deixam esse trabalho para as leoas, mas quando a presa é muito grande ou muito difícil, aí que eles entram em ação. Porém, essa preguiça que eles têm na caça é compensada com a disposição que eles têm em lutar para defender seu bando e seu território. Quando leões machos adultos lutam, eles não arregam, eles vão até o fim, até a morte, ou até um deles não ter mais condição nenhuma de continuar, e é deixado para morrer. E por conta desses combates, o leão tem seu corpo desenvolvido e adaptado exatamente para lutas entre felinos, onde a sua juba serve como proteção para o seu pescoço e partes mais sensíveis, protegendo contra arranhões e mordidas. Então, o leão foi projetado para o combate entre felinos. Se fizermos aqui uma analogia simples, é como se o leão tivesse gameness e o tigre não. O leão foi feito para o combate e não apenas para a caça. Os leões já nascem lutando entre si. São combatentes natos. É como se o leão fosse o pitbull dos felinos. Todo mundo que eu vi trazendo esse tema de leão versus tigre, até hoje eu nunca vi trazendo dados aprofundados sobre relatos reais entre confrontos de leões e tigres. Mas em alguns sites americanos nós encontramos notícias, dados e relatos reais sobre confrontos entre leões e tigres, sobre leões matando tigres. E são muitos dados, são muitas notícias. Principalmente os relatos de Dave Hoover, que foi um treinador de animais e proprietário do Le Barnes Circus, um circo que fez muito sucesso nas décadas de 60, 70 e 80. Nesse site nós encontramos várias notícias reais de leões que mataram tigres, como por exemplo, 2008, leão mata tigre macho adulto em zoológico. E aqui a reportagem oficial. Leão macho mata tigre siberiano. Outro leão derrotou 2 tigres grandes de uma vez. Notícia de 2004. Outra notícia, leões matam tigres no ato de Alan Gold, que eram apresentações de circos. Aqui nós já temos alguns dos relatos do Dave Hoover, como eu citei, na década de 1980, que diz: Dave Hoover tem mais tigres mortos por leões do que vice-versa. O treinador Dave Hoover menciona leões matando tigres. Vários tigres morreram no ato de Hoover. Isso quer dizer o quê? Nas apresentações e nos treinamentos de Hoover, vários tigres mortos. Olha aqui, ó, relato do próprio Dave Hoover, que foi um dos maiores treinadores de felinos que já existiram. Relato na década de 1966, ele diz: Dave Hoover explica que o leão é o agressor e muitas vezes mata o tigre. Outro relato, um velho leão teve que ser baleado porque estava prestes a matar um tigre siberiano de 6 anos em seu auge. Leão mata 2 tigres durante a produção do filme A Grande Jaula. Tudo isso daqui são notícias reais e oficiais, galera, de vários relatos que houveram de leões matando tigres, porque muita gente fala: quase não tem relato de leão matando tigre, é sempre o tigre que ganha. Tem sim. É que quase todas essas pessoas que trazem vídeo falando sobre o combate de leão e tigre nunca se aprofundam realmente nas pesquisas e nos dados para trazer um vídeo com fundamento, um vídeo que traga dados de verdade. Leões matam repetidamente tigres siberianos na Coreia, tá vendo? Mais relatos. E aqui, ó, existem vários dados, ó. Leões geralmente vencem os tigres, tá vendo? Várias notícias dizendo a mesma coisa.
Em 2 lutas coreanas, o tigre perdeu para o leão. César II, o leão Clyde Bate era um matador de tigres. Aqui tem a notícia, a reportagem dele. Clyde Bate, treinador de animais selvagens de renome mundial, tem problemas com o leão matador de tigres. César, um dos animais selvagens em destaque no circo aqui na sexta-feira. Outras notícias, 1956, governante indiano testemunha um leão espancar um tigre em 4 ocasiões distintas. O leão assassino de Clyde Bate, chamado França, matou 2 tigres e lutou com muitos outros gatos. Leão mata 2 tigres em circo Gil Gray. O leão real que matou os 2 tigres vistos na foto abaixo. Olha ele aqui, ó. Leão mata tigre nas montanhas do Himalaia. Galera, tem muito mais reportagem aqui. Perceberam então, galera? Existem muitos e muitos relatos mostrando notícias oficiais, comprovando que muitos leões já mataram muitos tigres. Isso são pesquisas aprofundadas, são notícias que quem corre atrás, quem pesquisa a fundo, vai achar e encontra. Eu já vi muito influencer grande de animais falando que todas as vezes que teve um confronto de um leão contra o tigre ganhou. É sério, eu ouvi isso falando. Pessoa aí de renome dizendo isso, que o tigre sempre ganha, que todos os confrontos o tigre ganhou, e não tem nada disso. Na maioria dos confrontos os leões ganham. Quem fala sobre isso é o que eu disse no começo. Só se baseia nesses argumentos e nesses dados furados de tamanho e peso.